E se tudo o que você chama de fé fosse apenas o eco de uma história incompleta? Imagine olhar para o rosto de Cristo e perceber que ele não é um rosto, mas um espelho, um símbolo, um código, uma presença que nunca esteve fora de você, mas sim dentro, esperando ser lembrada. Mel Gibson não apenas dirigiu uma obra sobre a dor de Jesus. Ele mergulhou em um abismo espiritual e voltou com algo que não deveria ser dito, mas foi. Algo que desafia não só a religião, mas a própria forma como entendemos o divino. E agora essa verdade quer sair da sombra. No silêncio entre uma cena e outra, Mel Gibson percebeu que havia algo fora do lugar, não nos cenários, nem nas palavras, mas na própria essência do que ele estava tentando contar. Ele havia se proposto a mostrar o sofrimento de Jesus e conseguiu. Cada gota de sangue, cada suspiro, cada dor. Mas quanto mais se aprofundava na representação do martírio, mais sentia que havia algo ausente, como se a história estivesse incompleta. E não era apenas um sentimento artístico, era algo mais profundo, algo espiritual. O que começou como um projeto cinematográfico, rapidamente se transformou em uma obsessão. Gibson não queria apenas fazer um filme, ele queria entender, compreender quem era realmente aquele homem crucificado. E quanto mais se perguntava, mais portas proibidas começavam a se abrir. Portas que o levariam para além da tradição, para além das igrejas, para além daquilo que a maioria ousa sequer imaginar. Foi durante esse processo que ele começou a estudar textos antigos, esquecidos pela maioria, escritos que a própria igreja evitava citar. Entre eles, os chamados Evangelhos Gnósticos, documentos encontrados em 1945 em Nag Hammadi, Egito. Textos que retratavam um Jesus muito diferente daquele apresentado nos púlpitos. Não um salvador externo, mas um guia interno. Um mestre que não veio para ser adorado, mas para despertar algo adormecido dentro de nós. Esses textos não falavam de milagres espetaculares, nem de dogmas rígidos. Falavam de consciência, de luz interior, de transformação pessoal. Diziam que o reino de Deus não está em templos, nem em montanhas, nem no céu, mas dentro. Sempre esteve. E essa ideia começou a queimar na mente de Mel Gibson como uma chama que não se apaga. Ele começou a notar padrões, repetições, ecos de verdades que atravessaram civilizações. Em diferentes culturas, sempre havia uma figura semelhante a Cristo. Krishna, Mitra, Osíris, Dionísio, todos eles, salvadores, sacrificados, ressuscitados. E em cada mito, uma mensagem comum. A morte do ego, o renascimento do ser, a travessia da sombra para a luz. Isso não o afastou de Cristo, pelo contrário, aumentou ainda mais sua reverência, mas mudou sua forma de olhar. Jesus talvez não fosse um personagem isolado, talvez fosse parte de um ciclo, uma manifestação de um princípio universal. Algo que retorna em diferentes formas para lembrar à humanidade quem ela realmente é. Essa possibilidade o perturbou, mas também o libertou. Começou então a procurar respostas em lugares não convencionais. Encontrou o trabalho de Carl Jung, o psiquiatra suíço que via Jesus como o arquétipo do eu superior. Para Jung, a cruz era mais que um instrumento de tortura. Era um símbolo. Representava a intersecção entre o mundo físico e o espiritual. A morte do ego. O sofrimento necessário para o nascimento da verdadeira identidade. Essas ideias encontraram eco em experiências pessoais de Gibson durante as filmagens. Jim Caviezel, o ator que interpretou Jesus, foi atingido por um raio durante a gravação. Teve o ombro deslocado na cena da cruz e relatou sentir uma dor que transcendia o físico. Como se, de alguma forma, estivesse vivendo algo além da atuação. Gibson não conseguiu ignorar esses sinais. Começou a sentir que havia tocado em algo sagrado, algo perigoso, algo que não deveria ser exposto sem preparo.
Enquanto o mundo aplaudia ou criticava a paixão de Cristo, ele mergulhava cada vez mais em manuscritos, em símbolos, em doutrinas esquecidas. Leu sobre os essênios, uma comunidade antiga que acreditava que o Cristo não era um homem, mas um estado de consciência. Estudou os ensinamentos Rosa-Cruzes e as tradições herméticas que falavam da centelha divina dentro do ser humano. Tudo parecia apontar para uma mesma direção. Jesus não veio apenas morrer por nossos pecados. Veio nos lembrar quem somos. Veio mostrar que o divino não está fora, mas dentro, e que despertar esse Cristo interior é a verdadeira salvação. Mas por que essa mensagem foi suprimida? Gibson começou a suspeitar que as grandes instituições religiosas talvez não estivessem interessadas em um ser humano livre, consciente e desperto. Um Cristo interior acessível a todos tornaria desnecessários os intermediários, e isso representaria uma ameaça ao poder estabelecido. Compreender isso foi como rasgar um véu. A narrativa tradicional não precisava ser negada, mas sim ampliada. Não se tratava de desacreditar a fé, mas de aprofundá-la. Foi nesse ponto que Gibson se viu diante de uma decisão: silenciar o que descobrira ou continuar explorando, mesmo que isso significasse caminhar por territórios perigosos. Escolheu a segunda opção, e esse caminho o levou a novas revelações, novos encontros, novas visões. Um dos momentos mais marcantes foi sua conversa com um estudioso que lhe apresentou uma frase simples, mas devastadora. Cristo não é um nome, é um título, uma função, um estado. Essa frase ressoou como um trovão. E se for verdade? E se Jesus fosse o primeiro a alcançar plenamente esse estado, mas não o único? E se todos nós fôssemos chamados a fazer o mesmo caminho? Essa ideia, embora antiga, sempre foi considerada herética e, no entanto, está presente nas entrelinhas de tantos textos sagrados. O reino de Deus está dentro de vós. Sois deuses. Quem me vê, vê o Pai. Frases que, lidas com outros olhos, revelam uma outra camada. Uma camada esquecida, ou talvez escondida. Gibson passou a ver a paixão de Cristo como apenas a superfície de algo maior. Começou a sonhar com uma sequência, não uma continuação literal, mas uma expansão espiritual. Um novo filme que não falaria apenas da morte, mas do renascimento, que não mostraria apenas o sangue, mas a luz, que revelaria o Cristo oculto, não em Jerusalém, mas no coração de cada ser humano. Mas sabia que tocar nesse tema era perigoso. Seria acusado de herege, de conspirador, de manipulador. Ainda assim, algo dentro dele o impulsionava. Um chamado, uma voz antiga, a mesma voz que talvez tenha guiado os profetas, os visionários, os místicos de todos os tempos. Porque há verdades que não podem ser ditas, mas precisam ser reveladas. E Gibson compreendeu que a jornada de Cristo não terminou na cruz. Na verdade, ali apenas começou. A inquietação de Mel Gibson crescia com o passar dos anos. Quanto mais aprofundava sua busca, mais se dava conta de que a figura de Jesus Cristo havia sido aprisionada em moldes muito estreitos. A cruz se tornara um símbolo de dor, de sacrifício, de culpa. Mas, e se fosse também, ou principalmente, um portal, um rito de passagem para uma consciência mais elevada? Essa ideia começou a persegui-lo em sonhos, em leituras, em conversas que pareciam triviais, mas traziam mensagens ocultas. Uma coincidência aqui, um símbolo antigo ali. Fragmentos que, aos poucos, formavam um quadro que escapava ao entendimento comum. Foi então que Gibson começou a mergulhar na tradição mística cristã, aquela que existia nas margens da ortodoxia. Descobriu místicos medievais, como Meister Eckhart, que dizia que o nascimento de Cristo no mundo externo nada valia se não nascesse também dentro da alma.
Ou Hildegard de Bingen, que via visões do Cristo como luz pulsante no interior da criação. Para eles, Cristo era mais que um homem ou uma história. Era uma realidade vibrando em cada ser vivo. Essas palavras ecoavam em sua mente como sinos invisíveis. Gibson também passou a explorar as obras de autores considerados pouco confiáveis pela teologia tradicional. Estudou os escritos de Giordano Bruno, queimado vivo por sustentar que o universo era infinito e habitado pela presença divina. Leu sobre os cabalistas que viam a figura messiânica como a ativação do ponto mais elevado da alma. E se Cristo não fosse um corpo, mas um código, um mapa, uma linguagem escondida dentro do ser? Esses pensamentos não o afastaram da fé. Pelo contrário, faziam com que cada palavra dos evangelhos ganhasse um novo brilho, como se houvesse camadas dentro das camadas, significados além dos significados. E começou a notar um padrão revelador. Onde quer que houvesse poder institucional, havia também silêncio, omissão, seletividade. Versículos ignorados, textos banidos, apócrifos condenados. Tudo isso começou a formar uma pergunta impossível de ignorar. Quem teria interesse em limitar o Cristo apenas a uma figura histórica? Se Jesus for apenas um personagem distante, então precisamos de mediadores, de estruturas, de dogmas. Mas se Cristo for um princípio divino interior, então qualquer um pode encontrá-lo sem precisar de intermediários. Essa verdade, pensou Gibson, muda tudo. Ele começou a rever sua própria obra à luz dessa nova perspectiva. A dor de Jesus, os açoites, a crucificação. Tudo aquilo ainda era real, mas agora parecia parte de um processo mais profundo, mais simbólico, como se o sofrimento fosse a antessala de algo maior, a iluminação. E isso o levou a uma compreensão transformadora. O Cristo da cruz não estava apenas morrendo, estava renascendo dentro de cada um que o compreendesse. Foi nesse ponto que sua jornada começou a ganhar contornos mais perigosos. Alguns amigos o alertaram. Teólogos próximos o advertiram para não seguir esse caminho. Isso vai te isolar, disseram. Você vai ser acusado de blasfêmia. E talvez tivessem razão. Mas havia algo que ninguém podia refutar. Os textos estavam lá. As ideias estavam lá. A centelha da verdade estava acesa. Gibson se deu conta de que, ao longo da história, muitos haviam caminhado por essa estrada antes dele. Homens e mulheres perseguidos, silenciados, eliminados, não por negarem Cristo, mas por proporem uma visão de Cristo que não se encaixava nos moldes da religião oficial. Um Cristo que libertava, ao invés de subjugar, que despertava, ao invés de controlar. E ele compreendeu que talvez a maior tragédia da história cristã tenha sido transformar uma verdade viva em uma estrutura fixa, reduzir o mistério à doutrina, trocar o fogo interior por regras externas. Começou então a escrever ideias para um novo filme. Não uma sequência de A Paixão de Cristo, mas uma espécie de jornada espiritual. Um roteiro em que um homem comum atravessa as etapas da própria alma, guiado por símbolos, sonhos e visões, até finalmente compreender que o Cristo que buscava sempre esteve dentro de si. Uma espécie de via crucis interna, uma morte do velho eu, um nascimento do ser divino. Essa ideia o consumia. Esboçou cenas em que o protagonista confrontava seus medos mais profundos, cruzava desertos oníricos, dialogava com arquétipos que pareciam saídos dos evangelhos e dos mitos universais. Tudo isso inspirado nos escritos gnósticos, nos salmos apócrifos, nas visões dos místicos. Um cinema não apenas visual, mas espiritual. Um cinema que não se vê apenas com os olhos, mas com a alma. Gibson acreditava que a arte tinha o poder de despertar, que, se feita com verdade, poderia romper as amarras do condicionamento, mostrar caminhos onde antes só havia muros. Por isso, seu novo projeto não teria respostas fáceis.
nem heróis perfeitos. Seria uma viagem ao centro do espírito humano, com toda a sua luz e trevas, sua dor e sua beleza. E ao imaginar essa obra, percebeu que o verdadeiro papel de Jesus não era nos salvar com sua morte, mas nos convidar a morrer com ele. Não no corpo, mas no ego. Não fisicamente, mas espiritualmente, para que renascêssemos em algo mais puro, mais real, mais vivo. Essa era a heresia. E, ao mesmo tempo, a verdade esquecida. Ao reler os evangelhos, Gibson começou a prestar atenção em detalhes que antes lhe escapavam. Quem quiser salvar sua vida, a perderá. Tomai a vossa cruz e segui-me. O reino de Deus está entre vós. Nenhuma dessas frases fazia sentido se Jesus fosse apenas um Messias externo. Mas se ele estivesse falando de uma jornada interna, de um despertar espiritual, então tudo se encaixava. Percebeu também que os momentos mais importantes da vida de Cristo não aconteciam nos palácios, nem nas sinagogas. Aconteciam no deserto, nas montanhas, em solidão, porque era ali que o Espírito se encontrava com o Eterno. E talvez fosse isso que a tradição tentava esconder, que a iluminação não depende de templos, nem de títulos, nem de dogmas. Ela acontece no silêncio. Gibson começou a cultivar esse silêncio. Passava horas em contemplação. Meditava sobre as palavras de Cristo. Tentava não apenas entendê-las, mas vivê-las. E quanto mais mergulhava, mais percebia que o verdadeiro milagre não era andar sobre as águas, mas caminhar sobre o abismo da própria alma sem cair. Encarar as feridas, perdoar, ressuscitar por dentro. E então algo mudou. Não foi uma visão nem uma voz divina, foi um sentimento, um reconhecimento, como se pela primeira vez ele não estivesse apenas estudando Jesus, mas se lembrando de algo que sempre soube, algo ancestral, algo inominável. Era como se, em algum nível profundo, ele soubesse: Cristo nunca esteve fora, sempre foi aqui, dentro. E nesse momento, Gibson compreendeu que sua missão não era apenas contar histórias, era provocar despertares, era abrir janelas na mente das pessoas, era, com a arte, recordar o que foi esquecido. E foi então que decidiu: o mundo precisava ouvir essa verdade.